Era para ser um dia tranquilo no oceano. Um casal animado com o seu novo barco de pesca, pronto para uma aventura em águas abertas. Mas a 5 quilômetros da costa, o inesperado transformou o passeio em um pesadelo. O que era para ser uma simples pescaria rapidamente se transformou em uma cena de crime, quando um corpo desconhecido foi encontrado boiando na superfície. Hoje, vamos explorar o mistério por trás dessa descoberta chocante. Quem é a vítima? Como foi parar ali? E o mais importante, o que realmente aconteceu naquele dia? Vamos mergulhar nesta investigação e revelar detalhes surpreendentes deste caso que desafiam a lógica. Você vai descobrir que os segredos não ficam submersos para sempre. Fala, maníacos! Este caso aconteceu em New Jersey, Estados Unidos, em 9 de outubro de 2003. O detetive Steven Brown assumiu essa investigação. Ele chegou até a marina, onde trouxeram o corpo do oceano. Era uma mulher, mas estava irreconhecível. Quando um corpo humano está no mar, ele está sujeito à interação com a vida marinha. As orelhas, os olhos, os lábios, a pele do rosto. Todas as carnes moles do corpo são rapidamente devoradas pelos animais. Ela também tinha um caranguejo comendo a sua coxa esquerda. Como o caranguejo é um animal que vive no fundo do oceano, isso significa que o corpo ficou submerso por algum tempo. Tinha uma enorme corrente amarrada aos seus tornozelos. Não parecia ser um simples acidente. Provavelmente, a corrente foi amarrada para que o seu peso fizesse com que o corpo ficasse submerso para sempre. O que acontece é que o corpo, quando começa a entrar em estado de decomposição, ele produz gases. O corpo vira um balão, e isso fez com que ele voltasse à superfície. Não tinha uma cena de crime. Os detetives iriam se fixar no corpo para achar alguma pista de quem era a vítima e de quem era o assassino. O corpo foi enviado para a autópsia. As radiografias mostravam que ela tinha várias fraturas, típicas de quem cai na água de uma grande altura. O detetive pergunta, tá, mas de que altura? De pelo menos 5 andares. Isso não fazia o menor sentido. Será que jogaram o corpo dela de uma ponte e as correntes marítimas levaram o corpo até o oceano? Será que jogaram de um navio de cruzeiro, um navio cargueiro? Muito estranho. O investigador pergunta, e a causa da morte? A médica diz que era indeterminada. Os detetives iriam retirar as impressões digitais da vítima. Como seus dedos estavam enrugados por causa do excesso de água do mar, eles injetaram mais água na ponta dos dedos para que eles esticassem, e assim conseguiram algumas digitais. Elas foram enviadas para o sistema e correspondiam a uma adolescente de 16 anos, chamada Kimberly Holton. Ela vivia com seus pais adotivos, Ronald e Laura Michaels, em Dover, no Delaware. A Kimberly tinha sido dada como desaparecida no dia 29 de setembro de 2003. Os detetives foram até a casa da mãe da Kimberly para dar a notícia do seu falecimento. Essa é uma tarefa terrível que nenhum policial gosta de fazer. A mãe ficou abalada. A Kimberly já tinha fugido algumas vezes, mas ela sempre voltava 2, 3 dias depois. Só que dessa vez, ela não voltou. Os detetives queriam saber um pouco mais sobre a vida da Kimberly. A Laura, a mãe adotiva da Kimberly, contou que ela era de New Jersey, que teve uma infância muito difícil. O pai biológico era um criminoso e estava na prisão. A mãe biológica dela tinha vários problemas com drogas. A Kimberly viveu sempre um pouco na casa dos parentes.
A Laura conheceu a Kimberly quando ela estava na casa do seu avô. Ela tinha uma filha da mesma idade que a Kimberly, a Heather, e as duas eram muito amigas. Assim, diante de toda essa situação, a Laura resolveu ser a tutora legal da Kimberly. Vocês sabem que os parentes e amigos são sempre os primeiros a serem investigados. Assim, a Laura foi intimada a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. O detetive pergunta qual foi a última vez que ela tinha visto a Kimberly. A Laura disse que tinha sido no dia 29, à noite, entre 9 e 10 horas, e que a Kimberly estava dormindo. O investigador pergunta se tinha alguma coisa que estava incomodando a Kimberly, e a Laura disse que sim, que ela tinha ficado muito chateada e revoltada com o Ronald, que nessa altura já não era mais marido da Laura. A Kimberly ligou para a polícia no dia 13 de setembro para denunciar o Ronald por agressão sexual. A polícia intimou o Ronald no dia 19 de setembro. Ele tinha um motivo bem forte para querer matar a Kimberly. O Ronald foi detido e levado na delegacia para prestar esclarecimentos. Chegando lá, ele falou que não tinha feito nada. Disse que isso tudo vinha da Laura, que queria se separar dele e só queria lhe prejudicar. Ele disse que a Laura convenceu a Kimberly a fazer essa acusação e que era tudo mentira. O Ronald disse que no dia do desaparecimento da Kimberly, ele estava com a filha do primeiro casamento e ele foi descartado como suspeito. A polícia não tinha nenhuma pista e o caso saía na imprensa todos os dias. Era um caso bizarro. Uma adolescente, 16 anos, que foi encontrada morta a 5 quilômetros da costa. Uma mulher liga na delegacia e diz ser a tia da Kimberly. Ela diz que tem uma informação muito importante para a polícia. Ela conta que o antigo namorado da Kimberly, o Matt, disse que se a Kimberly terminasse com ele, ele a mataria. E a Kimberly terminou o namoro. A polícia foi atrás do Matt. Ele trabalhava em um restaurante no centro da cidade. Os detetives questionaram ele, e ele assumiu que ele tinha falado isso, mas que não era de verdade, que ele estava muito chateado com o fim da relação. O detetive pergunta aonde ele estava no dia do desaparecimento. Ele disse que estava tirando a sua habilitação e mostrou a documentação com carimbo com a hora e a data, confirmando o seu álibi. O Matt também foi descartado como suspeito. A polícia não tinha nenhum suspeito até esse momento. A perícia liga para os detetives. Diz que tem novidades sobre a perícia da corrente encontrada no corpo. O perito descobriu a marca da corrente. Ele liga para o fabricante e o fabricante informa que vende em uma loja de departamentos chamada Lowe's. Foi um ótimo trabalho do perito. O detetive fica animado e parte para a loja. Eles conversam com o gerente e encontram um recibo da venda da corrente com as mesmas medidas e com os mesmos grampos encontrados no corpo. Também tinham sido comprados 2 blocos de concreto. A data da compra era do dia anterior ao desaparecimento da Kimberly. Essa era uma pista muito importante. Os detetives agora examinam as câmeras de segurança para ver as imagens do possível comprador. Nas imagens, era possível ver a corrente e os grampos no balcão do caixa. Também era possível ver os blocos de concreto no carrinho. E, para surpresa dos detetives, na imagem apareciam 2 homens fazendo a compra. Fazia sentido, já que possivelmente a Kimberly foi jogada de uma ponte. E 2 pessoas fariam esse trabalho de uma forma mais fácil.
Agora é descobrir quem são os homens nas imagens. Os detetives colocaram as imagens dos suspeitos em todos os noticiários, na esperança de alguma informação sobre esses indivíduos. Horas depois, os policiais receberam uma ligação. Do outro lado da linha, um homem que diz que ele é um dos que aparecem nas imagens. Os detetives ficaram animados. Pediram para ele comparecer na delegacia, e ele foi. Ele se identificou como Robert Brother e estava muito assustado. Ele disse que queria esclarecer isso o mais rápido possível e que ele não tinha nada que ver com aquela situação. O Robert identifica a outra pessoa que estava com ele. Era o Jacob Jones, de 20 anos. O detetive pergunta para ele quanto tempo que ele conhecia o Jacob. E ele disse que tinha uns 6 meses. O Robert disse que o Jacob ligou para ele e falou assim: olha, eu descobri uma forma de montar um equipamento de academia utilizando correntes e blocos de concreto. Vamos lá na loja de material de construção para comprar? O detetive pergunta: você não achou nada de estranho nessa história? O Robert disse que não. Os detetives não acreditaram naquela história. Mas o Robert insiste que é verdade e que o Jacob foi embora levando todos os materiais e que eles não se falaram mais depois desse dia. Os detetives perguntaram aonde que o Jacob morava e o Robert disse que não sabia, mas que eles poderiam perguntar para a namorada dele, a Heather. A polícia já tinha ouvido falar nesse nome. A Heather era a irmã adotiva da Kimberly. A ligação entre o assassino e a vítima estava feita. Os detetives se perguntam por que o Jacob teria feito aquilo. Será que a irmã da Kimberly, a Heather, tinha algum envolvimento nesse crime? Será que era um triângulo amoroso? Os detetives interrogaram a Heather. Ela estava muito abalada e chorando muito. A Heather contou que a Kimberly foi adotada há 2 anos atrás e que no início elas eram muito amigas e se davam muito bem. E que com o passar do tempo, a relação delas começou a ficar ruim e se criou um clima de rivalidade, de brigas e de muita inveja. Que os últimos meses foram caóticos na família. Os pais se separaram, o Ronald foi acusado pela Kimberly, a família tinha desmoronado. A Heather disse que o Jacob não tinha nada que ver com a morte da Kimberly, que ele era um cara legal, que na escola ele tirava notas boas, que agora ele estava na faculdade, no 2º ano. Ele cursava ciência aeroespacial e estava indo super bem. A Heather disse que o Jacob tinha um ótimo emprego. Ele era instrutor de voo. Ele dava aulas e ele tinha acesso a vários modelos de aviões. Os detetives se olharam nessa hora. Isso explicaria as múltiplas fraturas que a Kimberly tinha. Ela não foi jogada de nenhuma ponte e de nenhum navio. Ela foi jogada de um avião. Mas seria isso possível? A Heather foi dispensada, mas não inocentada. Ela continuaria sendo investigada pela polícia. O Jacob foi detido e levado para a delegacia. Lá, ele assumiu que tinha comprado a corrente e os blocos de concreto e que iria usá-los para fazer um equipamento de treino. Os detetives perguntaram para ele de que forma ele faria esse equipamento, como que ele iria usar isso. O Jacob não soube responder. Os detetives perguntam para ele aonde estão os blocos de concreto e a corrente. E ele diz que não sabe, que eles tinham desaparecido. Ele disse que estava surpreso com tudo isso, que ele não deveria estar ali na delegacia, e aí ele pediu um advogado. Ainda assim, os detetives não tinham todas as provas suficientes para incriminar o Jacob. Ele foi solto
mas continuaria sendo investigado. Os investigadores vão até o aeroclube que o Jacob trabalhava. O supervisor falou que o Jacob era um rapaz legal, mas que estava tendo problemas com ele. Disse que o Jacob tinha uns acessos de raiva, que faltava muito e também se atrasava. Eles pediram os registros de voo do Jacob e descobriram que na noite do dia 30 de setembro, ele decolou com o avião do aeroclube por volta das 11h45 da noite e só retornou a 1h50 da madrugada. A rota de voo mostrava que o avião tinha decolado e voado em sentido ao oceano, dado meia volta e retornou para o aeroclube. Os detetives agora iriam prender o Jacob. Eles tinham provas suficientes. Eles conseguiram um mandado de prisão. E quando estavam saindo, o detetive recebe uma ligação. Tinha acontecido um fato intrigante na casa de Jacob. Os detetives vão até lá. O Jacob cometeu suicídio. Ele deu um tiro de espingarda na sua cabeça. Na cabeceira da cama estava o cartão de visitas do policial. A televisão estava ligada no canal de notícias. Talvez ele estivesse assistindo às notícias e viu que o cerco estava se fechando. O Jacob estava em casa com os seus pais. Eles escutaram o tiro e foram correndo para ver o que tinha acontecido. Antes de se matar, o Jacob contou para os seus pais que ele estava envolvido no caso. Ele contou porque os pais tinham visto ele na televisão comprando as correntes na loja. O pai contou para os detetives que o filho confirmou que tinha matado a Kimberly com a ajuda de um amigo, Michael Kaiser. Esse nome era desconhecido para a polícia. Eles nunca tinham ouvido falar dele. O Jacob e o Michael eram amigos de infância. O Michael foi identificado, detido e levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele estava muito assustado. O detetive fala que o Jacob, antes de se suicidar, contou que ele tinha participado da morte da Kimberly e perguntou se isso era verdade. Para a surpresa do policial, ele disse que sim. O Michael contou que o Jacob o procurou para que ele o ajudasse a resolver os problemas que existiam entre a Heather e a Kimberly. Que o Jacob ligou para Kimberly e disse que era para eles saírem, que eles iriam resolver esses problemas definitivamente. E que a Kimberly aceitou. Os dois passaram na casa da Kimberly e juntos foram até uma loja de bebidas. Na loja, somente o Michael e a Kimberly desceram. O Jacob ficou esperando no carro. Depois, os três foram para um motel. No motel, os três estavam bebendo e conversando tranquilamente. Estava tudo bem. A Kimberly levanta e vai até o banheiro. Nessa hora, o Jacob falou que iria matar ela assim que ela saísse e que queria que o Michael o ajudasse a dar um fim no corpo. O Michael diz que o Jacob nunca tinha falado antes que queria matar a Kimberly. Ele falou só naquele momento. Ele ficou assustado. O detetive pergunta qual seria o motivo e o Michael diz que não sabe. A única coisa que ele sabia é que era insuportável e insustentável o relacionamento das irmãs. O Michael disse que não queria participar, não queria fazer aquilo. Ele disse que o Jacob o ameaçou. Se você não me ajudar, eu vou matar você também. A Kimberly saiu do banheiro. O Jacob correu, a pegou e a jogou na cama. Ele tinha um fio de telefone. Ele enrolou o fio no pescoço da Kimberly e a estrangulou até a morte. O Michael ficou segurando as pernas da Kimberly para que ela não ficasse se debatendo. A Kimberly parou de se mexer. O Jacob sentiu o pulso dela e viu que ela realmente estava morta. Eles carregaram o corpo até o porta-malas do carro do Jacob. O Michael contou
que no porta-malas estavam as correntes, os grampos, fitas e os blocos de concreto. O Jacob, segundo Michael, dirigiu sozinho até o aeroclube. Ele colocou o corpo no avião, prendeu a corrente e os blocos de concreto e decolou com o avião em sentido ao mar. Depois de alguns quilômetros, ele jogou o corpo no oceano. Os detetives acreditam que, com o impacto, os blocos de concreto se quebraram e sobrou apenas a corrente amarrada aos tornozelos da Kimberly. O Michael disse que não foi junto no aeroclube, que ele saiu do motel e foi direto para sua casa. Os detetives não acreditaram na história do Michael. Eles acreditam que o Michael foi junto no aeroclube, sim. Que o Michael estava no avião e ajudou a jogar o corpo no oceano. Mas as únicas provas que eles tinham eram o seu depoimento. Depois de um longo julgamento, o Michael foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Os detetives também não acreditaram na total inocência da Heather, a irmã da Kimberly. Talvez ela possa ter incentivado o Jacob a fazer alguma coisa. Tanto é que o pai do Jacob falou que o filho só estava morto por causa dela. Mas como não existiam provas contra ela, somente existia o seu depoimento, ela ficou livre. E você? O que achou desse caso? A impressão é que ninguém foi absolutamente sincero, não é? Será que os envolvidos esconderam alguma coisa? Será que existia um triângulo amoroso, como os detetives suspeitavam? Dê a sua opinião aqui nos comentários. E você já sabe, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo!